Olá, corajosos exploradores, e bem-vindos a uma nova história que mudará a maneira como vocês veem suas decisões. Hoje, viajaremos para um tempo antigo, para um lugar onde a bondade era tão rara quanto um oásis no deserto, para descobrir uma das lições mais importantes sobre obediência, desapego e as consequências de olhar para trás. Esta é a história de um aviso divino e de uma família que teve que escolher entre o seu lar e a sua salvação. Esta é a história de Ló e a escolha que definiu o seu destino. Imaginem duas cidades gêmeas, Sodoma e Gomorra, assentadas em um vale tão fértil e verde que parecia um paraíso. Mas a beleza da terra escondia uma profunda feiura no coração de seus habitantes. Nas ruas empoeiradas de Sodoma, o egoísmo era o ar que se respirava. Se um viajante tivesse sede, ninguém lhe oferecia água. Se uma criança tropeçasse e caísse, os outros passavam direto sem ajudar. Os mercadores trapaceavam em suas balanças e o riso das pessoas era, muitas vezes, um escárnio contra os fracos. A gentileza havia murchado e morrido. No meio dessa fria indiferença, vivia um homem chamado Ló. Sua casa era diferente. Enquanto lá fora reinava o egoísmo, dentro de seu lar, Ló ensinava sua esposa e suas filhas a compartilhar, a serem justas e a demonstrar compaixão. Sua porta estava sempre aberta para o forasteiro, embora poucos ousassem visitar uma cidade tão hostil. Ló olhava ao seu redor e seu coração se entristecia, orando em silêncio por uma mudança que parecia impossível. Num entardecer, enquanto o sol tingia o céu de laranja e púrpura, dois estranhos apareceram no portão da cidade. Não se vestiam como os locais. Seus rostos eram serenos e seus olhos pareciam conter uma sabedoria antiga. Enquanto caminhavam pelas ruas, as pessoas os olhavam com desconfiança, sussurrando e apontando. Ninguém lhes ofereceu abrigo. O sol começava a se pôr, e com a escuridão, a maldade da cidade tornava-se mais ousada. Ló, sentado perto do portão da cidade, os viu. Viu o cansaço em seus passos e a hostilidade nos olhos de seus vizinhos. Em seu coração, não houve dúvida. Levantou-se rapidamente, curvou-se diante deles em sinal de respeito e rogou-lhes que passassem a noite na segurança de seu lar. Os estranhos, vendo a sinceridade no coração de Ló, aceitaram. Mas a notícia correu como fogo. Logo, uma multidão de homens da cidade cercou a casa de Ló. Esmurravam a porta, gritando com vozes cheias de malícia, exigindo que Ló lhes entregasse seus convidados. Queriam machucá-los, humilhá-los, provar que em Sodoma não havia lugar para a bondade nem para estranhos. Ló, aterrorizado, mas firme, saiu para enfrentá-los. Suplicou que fossem embora, que respeitassem os hóspedes sob o seu teto. Mas suas palavras eram inúteis contra ouvidos surdos e corações endurecidos. A multidão se enfureceu ainda mais, empurrando e ameaçando derrubar a porta. Foi então que aconteceu o primeiro milagre. As mãos dos dois estranhos saíram de dentro da casa, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta com força. Imediatamente, uma luz brilhante e inexplicável cegou a multidão que estava do lado de fora. Confusos e sem conseguir enxergar, começaram a tropeçar uns nos outros, incapazes de encontrar a porta. O perigo havia passado, mas o aviso era claro. Lá dentro, o ambiente mudou. Os dois viajantes já não pareciam simples homens. Uma calma e uma autoridade divinas emanavam deles. Os viajantes revelaram a Ló sua verdadeira identidade. Eram anjos, mensageiros enviados por Deus. Deram-lhe uma notícia terrível e urgente. Disseram-lhe que o clamor pela maldade de Sodoma e Gomorra havia chegado aos céus e que Deus havia decidido que o tempo daquelas cidades havia terminado. A justiça divina cairia sobre elas ao amanhecer. Mas a Ló, por seu coração justo e seu ato de bondade, foi oferecida uma única oportunidade de escapar. Os anjos deram instruções precisas. Ordenaram que reunisse sua família, sua esposa e suas filhas, e que fugissem da cidade naquela mesma noite. Deviam correr para as montanhas sem parar. E deram o aviso mais importante, uma regra da qual dependiam suas vidas. Escapem por suas vidas, não olhem para trás, nem parem em toda a planície. Fujam para as montanhas ou perecerão. O coração de Ló encheu-se de pânico e urgência.
Correu para acordar sua família. A noite, que antes era para descanso, tornou-se uma corrida contra o tempo. Imaginem a cena: a confusão, o medo. As filhas de Ló, sonolentas, não entendiam a pressa. A esposa de Ló, no entanto, sentiu um terror diferente. Deixar tudo? Sua casa, seus amigos, os belos tecidos que havia tecido, os móveis que com tanto carinho havia cuidado? Seu coração se dividiu em dois. Enquanto Ló os apressava, a esposa olhava ao redor com os olhos cheios de lágrimas. Cada objeto lhe contava uma história, uma lembrança. Seu lar era o seu mundo. E agora pediam que ela o abandonasse na escuridão, baseando-se na palavra de dois estranhos. A dúvida começou a crescer em seu interior como uma erva daninha. Mas a aventura não precisa terminar aqui. Você pode ser um mensageiro de aventuras. Como? Aqui embaixo você encontrará os botões para se inscrever, dar like e ativar o sininho para não perder estas histórias fascinantes da Palavra de Deus. Uma vez fora das muralhas, os anjos os soltaram e repetiram a ordem final. Suas vozes eram como o trovão e a brisa ao mesmo tempo, cheias de poder e súplica. Corram! O amanhecer está próximo. E lembrem-se, aconteça o que acontecer. Ouçam o que ouvirem, sintam o que sentirem. Não olhem para trás. E assim começou a fuga. Uma pequena família correndo na penumbra, com o som de seus próprios pés e seus corações batendo como o único acompanhamento. Atrás deles, a cidade que havia sido seu lar dormia, ignorante de seu destino iminente. Enquanto corriam, a esposa de Ló ficava um pouco para trás. Cada passo que a distanciava de Sodoma era como um puxão em sua alma. Lembrava-se do cheiro do pão recém-assado pela manhã, do som do mercado, do conforto de sua cama. Essas memórias, em vez de impulsioná-la para frente, tornaram-se âncoras que a prendiam. Seu apego à sua vida passada era mais forte que seu medo do futuro. Alcançaram uma pequena colina justo quando os primeiros raios de luz começaram a pintar o horizonte. Estavam a uma distância segura, mas a prova final ainda não havia chegado. Então, começou. Não foi um simples incêndio. O céu sobre Sodoma e Gomorra se abriu. Um estrondo profundo, como o rugido da própria criação, sacudiu a terra. Uma chuva de enxofre e fogo, de uma luz cegante e um calor consumidor, caiu sobre as cidades do vale. Os edifícios, os mercados, as casas, tudo o que havia sido construído com orgulho e egoísmo foi consumido num instante. Ló e suas filhas, aterrorizados, cobriram o rosto e seguiram em frente, obedecendo à ordem divina. Não ousaram olhar, mas a esposa de Ló não conseguiu resistir. A curiosidade, a saudade, o amor por sua vida perdida, tudo se arremoinhou em seu coração. Apenas uma olhada, disse a si mesma. Apenas um último adeus a tudo o que amava. Num ato de desobediência fatal, ela parou. Virou a cabeça. Seu coração, atado às coisas que havia deixado para trás, atraiu. No instante em que seus olhos pousaram na destruição de sua cidade, uma transformação incrível e terrível aconteceu. Seu corpo parou, rígido. O calor do fogo celestial pareceu absorver toda a vida dela. A pele suave endureceu. A vida e a cor a abandonaram, sendo substituídas pelo branco pálido e áspero do sal. No meio da planície, onde um segundo antes havia uma mulher viva, agora se erguia uma estátua silenciosa, um monumento eterno às consequências da desobediência e de um coração dividido. Quando Ló e suas filhas finalmente ousaram olhar, não para a cidade, mas para trás em busca de sua mãe, a encontraram. Uma figura imóvel, olhando para sempre para a ruína que havia escolhido acima de sua própria salvação. A dor de sua perda foi imensa, mas a lição foi inesquecível. Entenderam com uma clareza dolorosa o preço de olhar para trás. A incrível e instrutiva história de Ló nos ensina que a verdadeira segurança não se encontra nas coisas que possuímos, mas em nossa obediência à voz da sabedoria e da fé. A esposa de Ló não foi punida por amar seu lar, mas porque seu amor por suas posses foi maior do que sua fé na promessa de um futuro. Às vezes, para avançar em direção às grandes bênçãos que nos esperam, devemos estar dispostos a deixar para trás o que nos prende.
As provações mais difíceis em nosso caminho, como a fuga de Ló, são as que nos preparam para entender o que é verdadeiramente importante. Se você gostou desta aventura de fé e obediência, não se esqueça de clicar em gostei, inscrever-se em nosso canal para não perder nenhuma história e compartilhá-la com sua família. Lembre-se sempre, valente explorador, caminhe para frente com fé e nunca deixe que o apego ao passado o impeça de alcançar seu glorioso destino.